Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! E aí, galera tricolor, tudo beleza? Direto dos bastidores do Morumbis e da Barra Funda, a gente traz uma daquelas notícias que faz a gente coçar a cabeça e pensar: tem coisa rolando por baixo dos panos. Enquanto o nosso time voa dentro de campo, a política do clube, como sempre, tá pegando fogo. E o centro de tudo, a dupla que a gente se acostumou a ver lado a lado, o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte. Meus amigos, a relação entre os dois tá mais para um jogo de xadrez do que para um passe de bola. Segundo as informações que a gente levantou, essa distância de quilômetros entre o Morumbi e o CT da Barra Funda agora também virou uma distância ideológica. Eles ainda se falam, almoçam juntos, viajam, uma relação cordial, mas a política está os afastando. A grande questão é a eleição presidencial de 2026. Faltando pouco mais de um ano para o pleito, os grupos políticos já estão se movimentando e o que era para ser uma união virou uma disputa. Casares, que não pode mais concorrer, vai indicar um sucessor. E é aí que a coisa complica, porque o nome que ele está cogitando, o CEO Márcio Carlomagno, não agrada a todos. Muita gente na coalizão o vê como um nome sem a experiência política necessária para o cargo. Do outro lado, o nosso querido diretor de futebol Carlos Belmonte, que por muito tempo foi visto como candidato natural, agora parece que não terá o apoio do presidente. É quase um racha dentro da própria chapa. E aí, na sua opinião, quem seria o melhor nome para a presidência? Você acha que essa briga nos bastidores pode atrapalhar o time em campo? Conta pra gente nos comentários. E como se a política já não fosse quente o suficiente, rolou um episódio que jogou gasolina na fogueira. Uma mensagem de WhatsApp enviada por engano pelo diretor de comunicação, José Eduardo Martins, num grupo com jornalistas. Ele escreveu: "Vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique e o presidente segurou." Boca, como você já deve ter imaginado, é o apelido de Carlos Belmonte. A mensagem, que foi apagada em segundos, mas prontamente printada, sugere que o Casares teria impedido o empréstimo do atacante Henrique Carmo. Apesar do diretor de comunicação ter dito que foi uma brincadeira, o episódio causou um mal-estar gigante. Internamente, muita gente não engoliu a desculpa. O resultado? O diretor de comunicação vai perder o trânsito livre no CT da Barra Funda e a falta de uma punição mais dura desagradou os aliados de Belmonte. Isso mostra como a comunicação, que deveria ser a ponte, pode virar um abismo, né? O que você achou dessa história? Parece que a cada vitória em campo, a gente tem um novo capítulo nos bastidores. Deixa seu comentário, sua opinião é fundamental pra gente. E mudando um pouco o foco da política para o que realmente move a gente, a paixão pelo nosso time, tem notícia boa pintando no Morumbis. O São Paulo vai estrear o seu novo uniforme número 3 neste domingo, no jogo contra o Atlético Mineiro, pela 21ª rodada do Brasileirão. Pode se preparar para ver o nosso time em campo com um manto especial, que é predominantemente preto. E essa camisa não é uma simples novidade, é uma verdadeira homenagem. Ela foi criada para celebrar os 20 anos da conquista do tricampeonato mundial em 2005 no Japão, e faz alusão direta ao uniforme que o nosso eterno mito, o Rogério Ceni, usou naquele jogo histórico. A camisa preta mantém as tradicionais faixas vermelhas, pretas e brancas no peito, mas vem cheia de detalhes que fazem toda a diferença. Selo especial. Na parte interna da barra, um selo com a frase: 1 é pouco, 2 é bom, 3 só São Paulo, reforça o nosso orgulho de ser o único time brasileiro com 3 títulos mundiais. Detalhes em japonês. O interior do escudo traz a frase São Paulo FC, tu és forte, tu és grande, escrita em japonês, uma homenagem à terra onde a glória foi alcançada. Flores de cerejeira. A barra do uniforme traz um brasão com flores de cerejeira, um símbolo do Japão, junto com outros ícones que dão um toque final à homenagem.
estrelas e logotipos dourados. Para fechar com chave de ouro, o escudo, o logo da New Balance e os patrocinadores foram feitos em dourado cromado, dando um brilho ainda maior à camisa. Essa peça completa a coleção de 20 anos do título mundial de 2005 e, com certeza, já é um item de colecionador. O próprio presidente Júlio Casares confirmou a estreia nas redes sociais e aproveitou para agradecer o apoio da torcida, que sempre está junto, em todas as horas. E aí, o que você achou do novo uniforme? Você já garantiu o seu? Comenta aqui embaixo se essa homenagem te deixou ainda mais empolgado para ver o time em campo. E a gente encerra o nosso giro de notícias com o que mais importa, o futebol e a nossa paixão em campo. A classificação suada para as quartas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional não foi só um jogo, foi uma verdadeira batalha. E os bastidores dessa vitória, meus amigos, foram tão emocionantes quanto a partida. Antes da bola rolar, o vestiário do Morumbi se transformou num palco de motivação. Lucas, o nosso camisa 7, pegou a palavra e deu um verdadeiro show. Ele lembrou a todos da oportunidade única de vestir a camisa do São Paulo, de jogar a Libertadores com a casa cheia, e mandou o recado que virou o lema: hoje é dia de guerra. Hoje não tem dor, cansaço. Hoje é dia de comer a grama, dar carrinho na trave. E ele não foi o único. O nosso goleiro e capitão Rafael também fez um discurso que arrepiou, falando de coragem e união para alcançar a vitória. E até o volante Luiz Gustavo, que está se recuperando de um problema de saúde, fez questão de ir ao vestiário para deixar sua mensagem, pedindo para que os jogadores dessem o máximo, sem deixar nada para depois. A emoção da vitória nos pênaltis, com a defesa heróica de Rafael, se estendeu para o vestiário onde a festa foi grande, com muita música latina e celebração. Mas como no futebol não tem tempo para descanso, a comissão técnica e os jogadores já viraram a chave. Agora, o foco total é no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é neste domingo, contra o Atlético Mineiro, e a gente vai usar o nosso novo uniforme número 3, do qual falamos agora há pouco. O que você achou dos discursos dos nossos jogadores? Você acredita que essa união e essa motivação dos bastidores são o diferencial para o time nessa temporada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E a gente continua na ressaca boa da classificação na Libertadores. Além da emoção e da glória, a vitória do São Paulo nos pênaltis contra o Atlético Nacional trouxe uma notícia excelente para as finanças do clube. A gente sabe que a situação não é das mais fáceis, então cada real que entra é motivo de celebração. A classificação para as quartas de final da Libertadores não foi só um feito esportivo, foi um gol de placa no orçamento do clube. O São Paulo tinha como meta chegar a essa fase da competição, e a vitória suada no Morumbi fez o clube alcançar esse objetivo. Com isso, o clube garante uma premiação de 1,25 milhão de dólares, o que dá quase 7 milhões de reais na cotação atual. É um valor significativo que ajuda a aliviar a pressão financeira e mostra que a diretoria está no caminho certo quando o assunto é planejamento esportivo e financeiro. E não para por aí. A gente não pode esquecer da força da nossa torcida. Na partida contra o Atlético Nacional, a bilheteria rendeu quase 4 milhões de reais, com mais de 57 mil pagantes. É a prova de que a presença da torcida no estádio é fundamental para as finanças do clube, e a gente faz a diferença. Agora, o tricolor aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Botafogo para saber quem será o próximo adversário nas quartas de final. E a grana pode aumentar ainda mais. A Conmebol vai pagar 2,3 milhões de dólares, 12,6 milhões de reais para quem chegar às semifinais, 7 milhões de dólares, 38 milhões de reais para o vice-campeão, 23 milhões de dólares, 126 milhões de reais para o campeão. Com a meta da Libertadores cumprida, você acha que o time está preparado para ir ainda mais longe e brigar pelo título? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E para fechar o nosso giro de notícias, uma novidade que mostra que o São Paulo também está sendo cirúrgico no mercado da bola, usando a inteligência para fechar negociações. A última contratação do clube, o lateral direito Mailton, não foi fácil, mas a diretoria tricolor saiu vitoriosa. A contratação de Mailton, que pertencia ao Metalist da Ucrânia, parecia uma operação complexa. Afinal, o clube ucraniano devia 800 mil dólares ao São Paulo pela transferência do atacante Paulinho Boia, lá em 2021.
Essa dívida, inclusive, já tinha gerado um transfer ban para o Metalist, impedindo eles de contratar novos jogadores. A estratégia do São Paulo foi clara e ousada: propor o perdão total da dívida em troca da liberação definitiva de Mailton. Parece simples, mas o Metalist batia ao pé, querendo dinheiro vivo pela venda do lateral. Mas o tricolor se manteve firme. A diretoria não via sentido em pagar por um jogador de um clube que já lhe devia. Usando a punição da FIFA como principal moeda de troca, o São Paulo insistiu que abriria a mão do processo somente se conseguisse o jogador. E depois de um impasse, a estratégia deu certo. O Metalist cedeu e o São Paulo garantiu a contratação de Mailton em definitivo até o final de 2027, sem gastar um centavo. Essa negociação foi vista internamente como uma grande vitória para a diretoria. O clube, que já não tinha esperanças de reaver a dívida, conseguiu resolver 2 problemas de uma vez. Se livrou de um processo na FIFA e, de quebra, reforçou uma posição carente no elenco. E se você curtiu essa análise dos bastidores, dê um like no vídeo para a gente saber que está no caminho certo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia ou análise do nosso tricolor. Tamo junto!